Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente, juntinhos. Passou rápido, né? Já estamos juntos aqui de novo. Olá, tudo bem? Para quem é a primeira vez que está entrando aí nas nossas lives, meu nome é Renata. Estamos fazendo essas transmissões aqui das palestras públicas da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, que é carinhosamente chamada de Casa do Caminho, que é a nossa casinha, né? E hoje nós vamos fazer mais um estudo da lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Que legal, vamos ver. Olha o pessoal chegando. Ildinha, boa noite. Silvia, tia Silvia, tudo bem? Boa noite. O pessoal vai chegando, que bom. E aí, o pessoal que está chegando, já pegou nossa aguinha? Corre lá na cozinha, quem não pegou ainda, hein? Que às 20h30 em ponto a gente começa o nosso estudo. Pega o livrinho, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, além do livrinho, eu peguei mais uma coisinha aqui, ó, para completar, uma coisona. Hoje, para completar aqui, eu tô com a Bíblia aqui também. É tão gostoso, gente, pegar o texto desses livros de estudo, né? E achar o texto lá na Bíblia. É tão gostoso, tão emocionante. Vai, Renata, não é a mesma coisa que está escrito, mas na Bíblia é mais gostoso. Quem nunca experimentou, eu aconselho, né? Aprendi no curso do professor Breno, Aprendiz do Evangelho, a achar as coisas na Bíblia. É tão gostoso. Depois vamos ver se o professor Breno não entra aqui numa live para ensinar o pessoal a achar as coisas na Bíblia. É muito bom. Quem mais chegou? Vamos ver aqui. Paim, Mari, minha linda. Vamos ver quem mais. Dani. Beijinho. Às vezes esse chatzinho aqui, ele me trai, viu, gente? Depois que acaba a transmissão, eu vejo um monte de mensagem que eu não sei porque ao vivo aqui não aparece, viu? Então, se eu não der oi para alguém, é porque não apareceu aqui na hora, tá bom? E aí, pessoal que chegou agora, corre lá, aguinha, para a gente fluidificar. Essa aguinha aqui faz tão bem, né? E vocês, o que vocês têm achado aí da aguinha? Aqui faz um bem danado, aqui todo mundo toma, muito bom. Vamos ver. O livrinho, capítulo 17. Então, quem está chegando agora, vamos lembrando aí de pegar o livrinho, a aguinha, para a gente começar já já. Faltam uns minutinhos. Vamos ver se mais alguém deu oi aqui. Zueni, boa noite. Eliane, boa noite. Sejam bem-vindos. Pessoal, não esquece de ir lá na página do Facebook da Casa do Caminho, dar um curtir, tá bom? Porque aí quando a gente dá um curtir, a página da gente vai aparecendo por mais pessoas e a gente consegue levar a mensagem de Jesus mais longe, tá bom? Também compartilhem aqui essa live, a gente sempre deixa na página da Casa do Caminho já a próxima live programada, que aí já cria o link, tá bom? Assim que eu encerro, eu já deixo criado o link da próxima live. A nossa próxima live é quinta-feira, a gente entra ao vivo às 20h20, começa o estudo às 20h30 em ponto e termina aí por volta de 21 horas, tá bom? 21 horas a gente encerra tudo, às vezes passa um pouquinho das 21 porque a gente fica dando uns oizinhos aqui, né? Para matar a saudade, tá bom? Avisa a turma toda aí. Chegou mais gente. Cileide, Júnia, Tia Rô, Rosana, Dona Tetê, Terezinha, Alena, o Décio, boa noite. Vamos ver se tem alguém aqui que eu pulei. Bom, que está aparecendo aqui para mim, não pulei ninguém ainda. Sejam todos bem-vindos.
Falta 5 minutinhos para começar, hein? Então, quem entrou agora já está com a aguinha aí, apostos? Quem não pegou, corre lá, ó. É muito importante a aguinha. Depois que a gente termina nosso evangelho, tomar essa aguinha aqui é maravilhoso. Quem tiver o livrinho, quiser pegar em PDF, é este livrinho aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida. Vamos estudar hoje o capítulo 17, Por Cristo. É lindo, gente. Não vejo a hora de começar a conversar com vocês desse capítulo. Ai, é muito lindo. A palavra de Jesus é muito linda, né? É muito bom. Quem mais chegou? Leonice, Léo, beijo. Beijo, Juju. Alzira, boa noite. Solange, boa noite. Luzimar? Falei certo? É Luzimar ou Lucimar? Desculpe se eu falei errado. Maria José, Maria Rita, linda. Um beijo da prima para você. Rita, boa noite. Nossa companheira de trabalho. Que gostoso que é encontrar com vocês aqui. É muito bom. O dia que eu sei que à noite eu vou entrar, que eu fico o dia todo super ansiosa olhando no relógio, esperando dar o horário. Porque é tão bom, né? A gente se vê, mesmo que de longe, ter essa interação. É muito bom. Antes de eu entrar aqui, ficar ao vivo, eu vi algumas pessoas na fila. Eu não entendi muito bem como é que funciona isso, mas vi Luciano, Guara, se eu não me engano, Esther. Então, se alguém eu não vi aqui no chatzinho, sintam-se abraçados, acolhidos, recebidos. É muito bom. Então, pessoal, assim que iniciou a live, eu já mostrei que além da aguinha e do livrinho, hoje nós estamos aqui com a Bíblia. Então, hoje eu estou, esse comecinho aqui, essa introdução, estou dando essa dica aí. É tão gostoso ler o texto na Bíblia, porque esse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, ele vai ter, cada lição tem um trecho da Bíblia e tem a consideração do Emmanuel, né? O Emmanuel traz a explicação daquele trechinho da Bíblia. Então, tá só aquele trechinho, né? Então, é gostoso ir lá na Bíblia e olhar o que está antes desse trechinho e o que está depois. Ai, tem palavra que eu não entendo, não estou entendendo nada. Google, gente. Google é o máximo. A gente põe lá no Google, tem diversas explicações. É uma maravilha. É muito bom. Então, antigamente era meio complicado mesmo, a gente não tinha muito recurso, mas hoje é muito bom. A gente acha tudo que a gente quer, né? Manu, meu amigo, companheiro de jornada de Casa do Caminho, obrigado. Tânia Gama, minha linda, companheira também de trabalho. Tia Rô, Deis também, a galera da Casa do Caminho em peso aqui, ô coisa boa. Carla, boa noite, também trabalhadora da nossa casa, muito bom, muito gostoso a gente se encontrar aqui para esse momento, né? Faltam 2 minutinhos. Turma que deu oi agora, já pegou a aguinha, já pegou o livrinho, bora estudar. Zuani, tem a turma aqui boa, que saudade. Saudade de ir lá na Casa do Caminho, fazer palestra lá, ao vivo, trabalhar, conversar, é tão bom, né? Enquanto não dá, a gente vai se aquecendo por aqui. Que é bom, gente, que eu tô adorando, né? Quando eu preparo palestra, a vida da gente tá bem mais corrida do que tá agora, embora eu continue trabalhando, né? Tô trabalhando aqui de casa, mas a gente já ganha um tempo, né? Só de trânsito todo dia aí eu ganho umas 2 horas. Então eu consigo esmiuçar, mais calma, a gente não foi para a rua, não estressou no trânsito, né? Não estressou com um monte de coisa que a gente se estressa. Então a gente em casa acaba tendo um dia mais calmo, embora trabalhando também. Então isso é muito bom. A gente vem do lado bom das coisas, né?
Saudade também, Zu, dos nossos domingos. O domingo, então, nossa, tô morrendo de saudade. É muito bom. Vamos lá? São 20 horas e 30 minutos, pontualmente. Estamos de posse da nossa aguinha e do nosso livrinho. Bora começar os estudos. E antes de começar, a gente sempre faz uma prece. Então, vamos fechando os nossos olhos. Para quem se sentir à vontade assim, tá, gente? Quem não se sentir à vontade de fechar os olhos, pode acompanhar a prece de olhos abertos. É como a gente se sente melhor, tá bom? Vamos ligando o nosso pensamento a Deus, Criador desse lindo planeta que nós habitamos. Vamos agradecendo a Ele pelo sol que ilumina e aquece os nossos dias, pela poderosa força da lua que ilumina as nossas noites, pelas estrelas do firmamento, pela água que nos provém, pelo alimento que Deus permite que nós cultivemos nessa terra. Vamos agradecendo a Deus por tudo isso. Vamos ligando agora os nossos pensamentos ao nosso mestre, ao nosso melhor exemplo, que é Jesus. Vamos nos sentindo abraçados por esse mestre, acolhidos por esse mestre, e acolhidos por Jesus, por esse mestre. Vamos pedindo que ele nos ajude a enfrentar esses momentos de ansiedade que estamos passando agora. Que ele nos ajude a ver o lado bom de tudo isso que está acontecendo. Que ele alivie as nossas dores. Que ele nos mostre o caminho certo a percorrer. Que ele nos mostre através das suas lições, através do seu evangelho, como devemos nos tornar, como devemos nos melhorar a cada dia. E assim, envolvidos nesse abraço, e muito gratos por essa oportunidade, vamos também cumprimentar os nossos mentores que estão conosco nesse momento, nos auxiliando nesse estudo, nos auxiliando na fluidificação da água, nos auxiliando na emanação das nossas vibrações. E assim, nesse clima, que vamos dando início ao estudo do capítulo 17 do livro Caminho, Verdade e Vida, por Cristo. Pessoal, essa lição por Cristo é babado, igual eu brinco com os meus alunos. É para a gente pensar, olha, essa lição, ela cutuca a gente lá no fundo da nossa alma. Então, preparem-se para termos a alma e o coração mexido. É uma lição para a gente levar para o nosso dia a dia mesmo, tá bom? É uma lição ali para fortalecer as nossas fibras. Essa lição começa com uma carta que a gente chama de Epístola a Filemon. Epístola é carta, tá, gente? É um trechinho dessa carta. E é assim: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo, Filemon, capítulo 1, versículo 18. Como eu disse para vocês, esse trechinho aqui do Evangelho é uma carta de Paulo a Filemon. Filemon é uma pessoa, tá? Eu vou explicar um pouquinho. Essa cartinha, essa epístola, tá aqui, ó, no Novo Testamento. E ela é curtinha, uma página só. Eu não consegui mostrar, acho que para vocês aqui na câmera, deixa eu ver. Tá vendo? É só uma pagininha aqui, ó. Essa aqui que tá meu dedo. Essa aqui, ó, contrário. O que ele tá falando nessa cartinha aqui completa? Eu vou resumir, tá bom? Depois eu recomendo que vocês vão lá na Bíblia de vocês e leiam a cartinha inteira, tá bom? O que ele tá falando? Paulo tá escrevendo essa carta a toda hora eu me enrosco o nome. Filemon, dizendo assim, que tem um escravo dele lá, do Filemon, e que esse escravo, ele roubou, ele fez alguma coisa de errado, Filemon fugiu. Quando ele fugiu, ele encontrou Paulo.
E através dos ensinamentos do Paulo, ele se converteu por Cristo. E aí Paulo queria que ele levasse essa carta lá para o Filemon, né? E aí ele fala na carta, olha, Filemon, quando ele chegar aí, se ele te deve alguma coisa, né, o que ele te fez, aí te prejudicou, te roubou, você bota na minha conta que eu vou pagar. Porque ele também está convertido, porque ele também faz parte do, vamos chamar assim, né, desse amor, ele também aceitou a Jesus, tá? Então, é um resumo bem curtinho, eu recomendo que vocês leiam lá, que é muito interessante, tá bom? Mas é só para a gente entender que rumo que vai tomar essa lição, tá? Então, a lição começa assim. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse a seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Então, vamos entender essa frasezinha. Onésimo era um nome que eles davam lá para os escravos que fugiam, tá? Então, ele usa essa palavra nessa carta para dizer isso, tá? Filemon, né, é o nome do amigo dele, que na verdade não é amigo, é o convertido, né? Ele também se converteu às lições de Cristo. O que ele está falando para o Filemon? Isso que eu falei, esse resuminho da carta. Olha, ele está aí, ele foi seu escravo, ele foi bom para você, foi bom para mim, e ele também, agora, vamos falar no povo, joga no mesmo time. Se ele te fez algum mal, eu pago esse mal por ele para você não castigar ele, para você não receber ele aí de uma forma vingativa, né? O que vai continuar aqui o texto? Ele vai falar, o Emmanuel. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. O que é isso? O que é exortação? Exortação é um conselho. Então, o Emmanuel está falando assim, tá vendo isso que o Paulo fez? Vamos fazer na nossa vida também. Tá vendo que o Paulo, ele falou assim, para perdoar esse escravo, para perdoar porque ele se converteu? É isso que ele está recomendando para a gente fazer na nossa vida, né? Mesmo, gente, que o outro não tenha se convertido ainda, tá bom? Igual eu tenho falado, eu acredito que nós vamos todos chegar no mesmo patamar, né? Todos vamos evoluir. Uns antes, uns depois. Então, a gente, sabido disso, que todos vamos evoluir, que todos vamos conhecer o amor de Cristo, o amor de Deus um dia, então vamos só começar a tentar pensar que o outro ainda não chegou lá, tá bom? Então, essa é a recomendação. Aí o Emmanuel continua aqui. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Né? Todo dia a gente deve mais um pouquinho do Cristo. Por quê? Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. E é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. O que ele está falando aqui, o Emmanuel, para a gente? Está falando que tudo que a gente vive, tudo que está dando certo, que está dando errado, tem um motivo e é por conta de Jesus. É Jesus que está nos amparando por todos os caminhos. Então, quando eu já estou no bom caminho, né, tentando me converter, aquela conversão lá, outra live, né, aquela conversão verdadeira, eu estou tentando, estou buscando essa conversão verdadeira, Jesus está me apoiando. Está apoiando com o seu evangelho, com o seu exemplo, com as inspirações que eles nos traz através dos mentores, através dos nossos irmãos que vão fazer boas ações e vão nos exemplificar. Então, Jesus, não é que Jesus vem em pessoa, né, gente? Vamos sempre entender isso. Jesus vem através dos seus benfeitores. E quando está dando tudo errado, que a gente está fazendo tudo errado, que a gente não entendeu nada, Jesus também está com a gente. Porque esses mesmos benfeitores, eles também vão estar na nossa caminhada, tentando nos mostrar o melhor caminho. Então, Jesus está com a gente em todos os momentos. Jesus está com a gente no ruim, no bom, no amargo e no
doce, ele está com a gente a todos os momentos, tá bom? A gente nunca deve duvidar disso, porque às vezes a gente vê situações tão dolorosas, mas tão dolorosas, né? Que a gente fala, não, não é possível. Jesus não está vendo isso, não, né? A gente não pensa isso, mas Jesus está. E aquilo tem um motivo. Como a gente sabe que a reencarnação é um fato para a gente já tem certeza que a gente é reencarnante, às vezes aquela situação a gente não consegue entender, que é muito ruim, a gente tem aquele anseio, aquela vontade de ir lá e já arrumar e já deixar aquilo bom, a gente não tem conhecimento suficiente, a gente não sabe o porquê aquele irmão nosso está passando por aquela situação, né? Então a gente não deve interferir. Mas quando a gente fala que não deve interferir, não é que a gente não deve ajudar, né? Isso é bem complicado, viu? É uma linha bem tênue que a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? A gente não deve interferir no sentido de ir lá e pegar o problema dele para a gente resolver. Mas é a gente dar uma ajuda para que ele consiga resolver sozinho. É muito importante que todos nós consigamos resolver nossos problemas sozinhos, para que a gente sinta a lição, né? Não é que o pessoal fala assim, é errando que a gente aprende, é acertando que a gente aprende, é isso mesmo, é errando e acertando que a gente vai ter nos nossos aprendizados. Então, se eu sempre entrar lá na frente do meu irmão, lá, se eu falar para uma pessoa que está passando, por exemplo, fome, necessidade de alimento, se eu chegar para ela e falar assim, ai, não precisa trabalhar mais não, viu? Fica tranquilo que eu vou te dar comida pro resto da sua vida. Eu ajudei essa pessoa? Não ajudei. Então, é diferente eu prover, de repente, um alimento, uma cesta básica, naquele momento de dificuldade daquele irmão, mas incentivar ele, não, vou te ajudar a arrumar trabalho, procure trabalho, o que você sabe fazer, se anime, porque é ele mesmo conquistar o próprio alimento dele, pessoal. Então, é essa interferência que eu estou falando, tá? Então, a gente tem sim que ajudar. É aquela historinha, né? Eu tenho que ensinar a pescar e não dar ao peixe, porque senão não adianta nada. E quando a gente vai lá nos livros do André Luiz, que a gente começa lá desde o nosso lar, Mensageiros, todos os livros, a gente vai ter em cada história esta prova. Os irmãos superiores, o André Luiz, gente, para quem não leu o André Luiz, e para quem leu vai se identificar, ele sempre quer dar um jeitinho. Ele sempre fala isso, mas por que a gente já não ajuda logo? Por que a gente já não tira esse irmão dessa situação, né? E aí vem sempre lá o superior explicando, olha, se a gente tirar esse irmão dessa situação, vai acontecer isso e isso, e é pior do que tá, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento, essa inteligência, tá bom? Vamos lá. Me falei tanto que até me perdi. Brincadeirinha, já achei aqui de novo. Somos ele. E nessa circunstância reside nosso tipo mais alto. O que ele está falando? Você parece só essa frasezinha para falar. O que ele está falando? Somos dele. Somos dele porque a gente está procurando seguir esse exemplo. Nós estamos querendo ser igual a ele. Ah, estamos longe, mas nós não estamos seguindo o exemplo dele? Não estamos tentando ser igual a ele um dia, né? Então, isso é essa vontade, esse esforço que a gente faz para seguir o exemplo de Jesus, é o nosso título mais alto, entende? Então, é seguir mesmo, gente, é seguir. Ah, eu tô longe ainda, vou desistir? Não, nossa, se eu tô longe ainda, então vou caminhar mais rápido porque eu tô longe, né? É assim que a gente tem que pensar, nunca pelo lado do desânimo. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Ele está falando assim, quando alguém me ataca, por que eu já me desespero? Por que eu já quero me vingar dessa pessoa? Já quero partir por olho por olho? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos
pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente. Gente, nessa frase tem bastante coisa para a gente pensar. O que ele está falando aqui? Se a gente acredita nesse amor, se a gente acredita em Jesus, que Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu estou buscando isso, não é na primeira rusga que eu vou ter, que eu já vou querendo olhar na cara daquela pessoa nunca mais. Se eu realmente quero seguir os passos do Cristo, eu tenho que começar a amolecer meu coração e começar a pensar em perdoar. Eu tenho que começar a trabalhar isso, viu? Fica uma diquinha aí, oração do perdão todo dia, né? Quem não conhece, dá uma buscazinha aí no Google. Eu vou ver até se eu publico aqui na página do Facebook oração perdão, todo dia. Por quê? Eu estou buscando isso. Então não fica contraditório se eu falo que eu quero aceitar Jesus, se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero seguir os passos dele. E aí a primeira trupicão, quando eu já falo essa pessoa, eu não quero olhar na cara dela nunca mais. Deus me livre. Como que eu falo Deus me livre do meu irmão? Se todos somos filhos do mesmo Deus e do mesmo Pai, né? Então, isso a gente tem que começar a trabalhar dentro da gente. A gente estuda o Evangelho para começar a mastigar isso aí dentro da gente. É fácil, gente? Não é. Acho que uma das coisas mais difíceis que tem no mundo é a gente perdoar, tá? Porque a gente não está falando do perdão, esbafou e desculpa, ok. Está falando daquele perdão, daquela coisinha mais complicada que a gente passou com o nosso irmão. Mas se queremos seguir os passos de Jesus, temos que tentar fazer essa lição de amar o próximo. Tá? Essa lição começa dentro da gente. Começa a gente, quando vem essa pessoa que a gente não gosta, que a gente não quer nem ouvir falar o nome, é começar a pensar, ela também é meu irmão, ela também é filha de Deus. E o nosso destino é a gente se amar um dia. Não está sendo agora, mas é o meu objetivo. Então, é nisso que a gente tem que pensar. O que ele está falando nesse textinho aqui? Que Jesus sofreu muito que isso. Gente, se a gente pensar em tudo que Jesus sofreu, o que a gente sofre não é nada. O que fazem para a gente não é nada perto do que fizemos com o nosso mestre. Né? E a gente vai pagar, ele fala aqui que nós somos devedores de Jesus todo dia. E como é que a gente vai pagar Jesus? É com dinheiro? Não é, né, gente? Jesus não passa cartão de crédito, não, né? Nem parcela. A gente vai pagar Jesus com essas atitudes de amor. Então, quando a pessoa bate na nossa cara, eu não consigo dar o outro lado, mas eu já consigo não revidar o tapa, eu já estou pagando Jesus, porque eu já estou tentando dar um passinho, entendeu? Então, quando aquela pessoa lá no trânsito me cortou, me xingou, eu consegui não xingar ela de volta e falar, meu Deus, realmente eu estou errado, que Deus proteja. Se eu conseguir fazer isso, que é o mais difícil, já é o que eu estou pagando. É esse o pagamento que Jesus quer. É o nosso aprendizado, é a nossa melhora. Falar de tudo isso é fácil, fazer é difícil. Tem gente que está pensando isso e é isso mesmo. É difícil mesmo. Mas a gente tem que começar todo dia. Por isso é importante as nossas avaliações. Hoje eu xinguei de volta, vou tentar amanhã não xingar. E hoje eu consegui não xingar. Hoje aquela pessoa que eu não gosto tanto, eu já consegui dar um bom dia. Hoje eu já consegui não pensar nela já com tanta raiva. E assim vai. Se a gente investir nisso, a gente consegue, tá? A gente não consegue se a gente falar, não quero perdoar, pronto, acabou. Aí a gente não consegue porque a gente não está nem tentando, tá? Tem que tentar. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. É o que eu estou fazendo aqui, né, gente? Eu estou falando de paz, de felicidade, de perdão por conta do ensinamento que Jesus deixou para nós. Porque ele falou que é o certo. Mas eu, Renata, estou fazendo certo ainda? Não. Entendeu? Eu estou prometendo por conta dele. Porque ele falou que ele tem essa capacidade de dar essa abundância.
tá? Então, é por isso que a gente está sempre devendo um pouco de Jesus, porque a gente também vai confiando e prometendo através da promessa dele, tá? Mas é importante que a gente tenha esta visão de que a gente também tem que se melhorar, que faz parte, que é nossa obrigação. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também seu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. É isso que eu acabei de falar, né? Então, aquela pessoa me fez um mal, eu tô achando que ela me fez um mal, em vez de eu revidar o mal, eu simplesmente não vou revidar e vou deixar por conta de Deus, de Jesus, né? Essa paga que ele quer. Então ele tá, entendeu? Lá do começo da extinção, Paulo tá falando, olha, esse te deve, põe na minha conta que eu pagar por ele, porque eu acredito nele, porque ele converteu. A gente tem que seguir essa lição de Paulo. Olha, Jesus, eu não tenho mais nada a ver com isso. Agora ele vai por si só enxergar o caminho correto, né? Se a gente conseguir perdoar ainda esse irmão, melhor ainda, né? Esse é o processo que a gente tem que entrar. Mas o final da lição ele quer dizer isso. Não vá você lá se vingar. Deixa. Põe na conta de Jesus essa vingança aí, vamos dizer. Por quê? Porque ele também é filho de Deus, porque ele também merece uma chance, porque ele também merece a chance de rever aquilo que ele fez, tá? Falei que hoje a lição é babado, que a lição hoje era disso, que a mexer lá no fundo com a gente, não mexe. Por quê? Porque a gente ainda está aprendendo a ser assim, a se comportar dessa forma, né? Não é fácil não, gente, mas é tão importante que a gente não desista, é tão importante que a gente pegue esses exemplos do Evangelho e comece a pensar nele, porque isso vai fazendo com que a gente se converta e aquela conversão lá que a gente já falou, aquela conversão verdadeira. Então, na hora que acontece esse problema com a gente, enfim, alguém nos ofende ou a gente ofende alguém, tudo, a gente já está convertido, a gente não consegue mais ser aquele de antes e rebater e se vingar. A gente não consegue. Porque já está dentro da gente esse início, esse começo aí de perdoar. Tem uma historinha do Chico Xavier, tem muitas histórias do Chico, né? Mas uma delas, uma pessoa que ele foi atender, a pessoa bateu nele. E ele sai. Aí ele falou, pô, Emmanuel, o que eu faço? Eu apanhei. O Emmanuel falou assim, volta lá e continua tratando dela, porque é ela que precisa de você. Então, quando eu ouvi essa história, eu falei, é verdade, né? Quando o Emmanuel tá certo, volta lá, ela que precisa de você. Então é assim. Então, essas pessoas que às vezes a gente não se dá muito bem, são elas que precisam de nós. É isso aí, gente. Espero ter colaborado um pouquinho aí com a minha visão dessa carta do Paulo, dessa do Emmanuel sobre esse estudo, né, do Evangelho. E aí vamos aproveitando esse ensinamento para a gente se envolver e fazer as nossas doações, as nossas vibrações, tá bom? Como eu disse no começo, tem pessoas que, às vezes, fechando os olhos, não se sentem muito bem, sentem um pouco de tontura ou muita sonolência. Pode ficar com os olhos abertos, tá bom? E quem se sentir à vontade, se sentir mais envolvido com os olhos fechados, também fique à vontade, tá bom? Então, vamos acalmando o nosso coração, serenando o nosso pensamento. E hoje, nós vamos colocar as nossas vibrações como se fossem potinhos de tinta colorido. Então, a gente vai imaginar uma cesta, e dentro dessa cesta tem muitas cores, um monte de potinho colorido. Então, temos as cores lilás, temos as cores amarela, temos as cores azul, verde, cor-de-rosa, prateado, dourado. Então, estamos com uma cesta muito colorida. Dentro desses potinhos de cores, nós vamos colocar agora
a nossa energia. Vamos colocar nos potinhos cor-de-rosa amor. Vamos colocar no potinho amarelo, os potinhos dourados, esperança, perseverança. Vamos colocar os potinhos verde, a saúde, vibrações de muita saúde, de bom ânimo. Vamos colocar nos potinhos da cor azul, alegria, felicidade. Vamos colocar nos potinhos da cor roxa, força, força de transformação. E assim, com a cesta cheia de só coisa boa, nós vamos espalhando essas cores por todo o planeta Terra, por todos os seres que habitam no planeta. Vamos levando essas cores cheias de energia para as famílias que estão perdendo seus entes queridos, para os doentes, para todos os doentes que habitam nosso planeta. Levamos também para aquele familiar nosso que está doente, está passando por esse momento, que ele receba essa vibração. Vamos levar esse monte de cor, cheia de boas vibrações, de todos os nossos melhores sentimentos que já colocamos, para todos os governantes do planeta, em especial para que nos governa, que governa o Brasil, que ele receba essa vibração e que através dessa união da vibração ele consiga enxergar o melhor caminho, o caminho mais benéfico para todo o povo. Vamos levar essa cesta cheia dessas boas energias que colocamos aqui para os asilos, para os orfanatos, para os moradores de rua, para as famílias que se encontram em dificuldade nesse momento, que lhes falta alimento, que lhes faltam essa fé, essa perseverança um dia melhor. Vamos também levando agora essa cesta de boas vibrações para aquela ou para aquelas pessoas que a gente ainda não conseguiu se entender e que a gente sabe que a gente precisa, pessoas do nosso convívio, que a gente precisa desatar esse nó. Vamos envolver essa pessoa com todas essas cores para que a gente consiga, aos pouquinhos, se aproximar. Vamos também envolvendo essa vibração na nossa casa, no nosso lar, que nosso lar seja repleto por todas essas vibrações. Vamos também deixando à disposição do plano espiritual para que ele leve aonde for mais necessário nesse momento. Vibremos também pela expansão do Evangelho de Jesus e com a permissão do Mestre por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Envolvidos nessa vibração de amor, pedimos também que a equipe espiritual possa colocar nessa água que está aqui conosco todos aqueles fluidos, aqueles elementos que estejamos precisando nesse momento e que os nossos que compartilham do mesmo lar também estejam precisando, que possam ser colocados na água. Vamos também agora elevando os nossos pensamentos novamente a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade que estamos tendo de ler a sua palavra, de buscar o entendimento, de buscar a ferramenta para nos melhorarmos. Obrigado, meu Deus, por isso, por estarmos enxergando uma luz no fim do túnel. Vamos pedindo que Deus aumente a nossa fé e a nossa esperança, que possamos sempre ver o melhor de todas as situações. Vamos pedindo que o Mestre Jesus permita que possamos realizar novos encontros como esse aqui. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e obrigado a todos os mentores que nos acompanharam até esse momento. Que assim seja.
Que bom, né? É tão gostoso fazer uma prece. A gente volta até onde eu estou. Porque é tão gostoso, né? A gente sente o corpo ficando mais leve, a mente ficando mais leve. É bom demais fazer prece, né? E prece tem que fazer todo dia, não é só aqui na live, não, viu? Prece quando acordo, olho, abro a janela e agradeço a Deus pelo dia, pelo frio, pelo calor, pela claridade, por tudo. À noite, na hora de dormir, vamos agradecer pela maravilhosa lua que ilumina nosso céu, mesmo que esteja lá escondidinha, pela cama limpinha que a gente vai deitar para dormir, pelo alimento reconfortante que a gente tem à disposição. Vamos agradecer por tudo isso. Vamos pedindo sempre que Deus esteja conosco e que nos mostre o melhor caminho. É mais. Vamos dar mais um oizinho aqui antes de encerrar, né? Gente, que legal, tem bastante gente hoje, que legal. Quinta-feira, a gente junto de novo, tá? Não estranhem se vocês virem outro rostinho aqui nessa live. Pode ser que tenhamos uma surpresa quinta-feira, vamos ver. Vamos começar de baixo para cima. Rivelina, um beijo. Zuani, Luzimar, Terezinha, Gustavo, André, Dani, Rosana, Terezinha, Cileide, Mari, Fátima, minha linda, beijo, te amo. Tia Dulce, obrigado, meu amor. Pessoal, que eu vou repetir de novo, que eu já falei no começo, eu vou dar um beijinho de novo. Tia Silvia, Dani, Tia Rô, Tânia, quem mais? Maria José, Leonice, a Mari. E é isso aí. Manu e Deilda. Deilda, minha companheirinha, né? A gente apronta, eu e a Deilda, viu? Lá na Casa do Caminho, com as nossas missões, né, amiga? Muito bom. Eu, ela, vamos ter uma turma boa aqui, que a gente tá sempre junto. A Tânia. Ixi, tem uma galera toda aí. Vamos ver quem mais. Vamos ver se some alguém aqui. Vamos ver mais alguém aqui para me dar um oizinho antes de ligar. Falei oi, falei oi. Falei, vamos ver se tem mais aqui embaixo. Eliane. É isso aí. Fabiano, acho que Fabiano não tinha falado. Solange também acho que eu não tinha falado. Breno, professor. Adeis. Mãe Fátima, tá dando eu aqui. A Maria José tá falando assim, que até deu uma cochiladinha. É coisa boa, né? Muito bom. Gente, obrigada. Obrigado mesmo por estarem aqui junto. Deixa eu ver aqui que minha assistente está falando alguma coisa. Diga, filha, quem mais está dizendo oi que a mamãe pulou? Ideilda, Mari, falei, todo esse povo aqui, a vovó, falei tudo. Minha assistente está aqui, ela não quis aparecer na live, mas ela está aqui forte, viu? Todas as lives a Sossô está aqui com a gente. Obrigada de novo. É muito bom, está fazendo muito bom para mim. Entrar aqui em contato com vocês. E como eu falei, pode ser quinta-feira, não seja eu que esteja aqui, mas com certeza é um trabalhador de Jesus também que vai estar aqui trazendo uma boa palavra para a gente se conectar, tá? Então, nossas lives são sempre terça, quinta e domingo, às 20h20. A gente se encontra aqui, tá bom? Às 20h30 começa o estudo e esse horáriozinho aqui por volta das 21h, 21h05, a gente encerra a transmissão. Depois que a gente encerra, gente, o vídeo fica lá no Face, fica aqui na página do Face gravadinho, tá bom? Então, às vezes não vai dar para eu entrar lá no horário, mas dá para assistir depois. Ou se vocês querem mostrar para alguém, compartilhar as lives, essa live aqui eu gostei desse assunto, tal, pode compartilhar à vontade. Convide os parentes aí para curtir nossa página, divulguem aí a doutrina espírita, o nosso trabalho, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo
e até a próxima. Deus abençoe. Beijo grande.